Sabe aqueles erros que toda mulher comete? Um monte. Mas assim, são coisinhas que no final faz a diferença, né, Pamela? Totalmente. Por isso hoje nós vamos tirar nossas dúvidas e aprender a melhor forma de se maquiar. Arrasou. Eu te encontro daqui a pouquinho. Vou ficar de olho e aprender tudo com vocês. Perfeito, então. Você e a convidada. E eu vou ali receber a nossa convidada, que é a Carol Couto. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada, viu? Obrigada por nos a vocês. ensinar um pouquinho, né, sobre maquiagem. E nossa primeira modelo é a Larissa. Tudo bom, Larissa? Você fez, então, de um lado... Eu fiz de um lado errado. O errado. Isso. Tá bom. E do outro a gente vai fazer Vamos junto aprender correto. a fazer certo. Então vamos lá, Tá. começando pelo blush. Pelo blush. Então, assim, o blush a gente tem que dar aquela ideia de saúde, jovialidade. Pra isso, quando a gente fica ruborizada, né, vermelhinha, aonde é que fica rosinha? No meio da Sempre bochecha. a maçã, exatamente. Então é por isso que a gente pede pra elas sorrirem. Ó, e aí vai fazer já o redondinho. Com o pincel, a gente só encosta na maçã do rosto. E aqui a gente aplica. E como que normalmente as pessoas aplicam e está errado? Assim, ó, elas geralmente aplicam o quê? Elas passam daqui até o canto da orelha. Esfregam, então, o produto, Aí né? fica aquela carinha de blush dos anos 80, Entendi. né? A ideia é depositar na maçã. Na maçã como esse lado, ó. E é só aqui na frente. O pincel de blush, ele já tem um formato certinho para encostar e fazer o desenho. Então é só nesse redondinho, ó. Muito se fala hoje de fazer o contorno com um pó bronze. Isso viria antes do blush? Tanto faz, assim, a questão da ordem não faz diferença, uma vez que cada um vai em um lugar. Tá. Então, por exemplo, se fosse assim, a gente não conseguiria passar o blush, o contorno, aliás, né? Porque tá tudo cor-de-rosa. Já tá tudo cor-de-rosa. Mas desse lado, eu consigo dar o efeito de saúde. Ok. E aqui eu passo o bronzer para fazer o contorno e afinar um pouquinho mais os traços do rosto dela. E da onde até onde eu vou com esse bronzer? Então, o bronzer, dá pra ver bem aqui na tela? Dá ó? sim. A gente vai pegar nesse cantinho da orelha. Tá. Se você colocar o dedinho aqui, ó, assim acho que dá pra ver melhor. É esse o formato. Você vai sentir um osso aqui. Esse ossinho, ele faz uma profundidade. E é aqui que a gente aplica. Então, ó, eu pego um pouquinho do bronzer. Eu gosto de tirar sempre o excesso. E com um pincel, que também já... Se eu coloco aqui, ele já me dá o formato certinho. Então, eu só faço esse movimento de vai e vem. E ele vai encontrar com o blush que eu passei aqui na frente. É uma linha reta, então, É que uma você linha faz. reta, isso. Ela, na verdade, ela é na diagonal, ó, tá vendo? Ela faz esse sentido. Entendi. Porque é pra projetar o rosto pra frente. E é de fora pra dentro. Então, o pincel com mais produto vai ficar marcado dentro. Dentro, Ah, porque é tá. aqui que eu preciso de mais profundidade. É onde vou ter mais produto. E pra cá, ó, é só o que sobra do pincel, tá vendo? Perfeito. Então, aqui, nessa parte que o cabelo esconde um pouco, não tem Isso. problema ficar mais marcado. Não. Já no meio do rosto, onde nós vemos mais, tem que estar suave. Mais suave. E aí também, se por exemplo ficar muito marcadinho, você tira o excesso do que ficou no pincel e com a mão bem leve, ó, a dica é segurar bem no final do pincel, que assim a gente põe menos força. A gente vem dando uma esfumadinha, ó, e mistura o blush no bronze. Então eu não sei onde começa um e onde termina o outro. É uma vassourinha, então. É uma vassourinha. Você tá varrendo o excesso Com do o pó, o movimento de excesso vai e do vem. bronze. Exatamente, ó. E aí eu faço esse movimento aqui. E aí ele marca certinho. E como eu escolho a cor? O bronzer funciona para todos os tipos de pele ou não? Sim, o bronzer ele funciona para todos os tipos de pele e claro, com uma pessoa que tem uma pele mais clara, a gente vai pegar um bronzer mais claro. Para quem tem uma pele mais escura, um bronzer mais escuro para dar mais intensidade, senão ele não vai aparecer. E os tons quentes para usar na bochechinha mesmo, qual que você recomenda de acordo com o tipo de pele? Eu sempre, assim, eu seleciono assim, eu separo três opções para desmistificar, porque a gente tem uma paleta enorme hoje em dia no mercado de cores, né? Sim. Então, os mais rosados para as peles mais claras e de fundos mais quentes. Por exemplo, o seu funcionaria super bem com um rosinha, igual eu passei no dela. Para peles mais fundos mais bege ou um pouco mais bronzeadas, tipo para mim, eu conseguiria usar um rosa, mas os tons de pêssegos Funcionam melhor. E para peles mais morenas, tons mais terrosos, mais queimados.
E a melhor forma de descobrir a cor certa é testando, né? E é testando no testando. rosto. Porque a mão é um pouco diferente às vezes, Sim, né? O braço é. não funciona tão bem. E é sempre a gente pensar na ideia de quando a gente toma sol, porque na verdade a maquiagem ela reflete essa coisa do natural. Então, quando eu tomo sol, eu fico vermelhinha ou eu fico douradinha? E aí você consegue ir direcionando a tua paleta de cores, entendeu? Ótima dica essa, muito bom. Funciona bastante. Aprendemos sobre o bronze, sobre o pó rosadinho, né? O blush. E agora vamos passar para a pele. Vamos Sim. falar então de base, contorno e delineador. Muito obrigada, Camila. Agora eu vou chamar a Larissa. Pode entrar, Larissa, seja bem-vinda. E você, da mesma forma, já fez meio rosto dela do jeito que nós não deveremos fazer em casa. O que você Sim. aprontou aí? Ai, olha, vou falar que eu até fiquei meio na dúvida. Mas eu errei o tom da base dela. Dá Ela pra tá perceber? amarela. Ela tá amarela. Dá pra perceber muito bem. E por que eu escolhi a mais escura ao invés de uma mais clara? Porque geralmente quem tem a pele mais clarinha tem muita dificuldade em encontrar tons da sua cor e aí acaba chegando em casa com uma base que fica mais escura do que o tom natural dela. Entendi. É melhor pecar pra menos do que pra mais? É melhor ficar um pouquinho mais branca do que um pouquinho mais amarelada? Eu acho. Porque dá pra corrigir com um blush, com né? blush ou com um bronzer, aí você consegue trazer esse equilíbrio. Mas nesse caso, o que a gente ia fazer? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então aqui eu trouxe a cor ideal dela. E como que a gente descobre a cor ideal? Que esse é o segredo, Essa né? é a pergunta mais perguntada de todas, não é? Olha, uma dica é assim, a gente toma muito sol, né, a mulher brasileira, enfim, mas a gente protege muito o rosto. Então sempre, igualar com o tom do colo. Por que o tom do colo? Porque o nosso rosto sempre vai ser mais branquinho. E na hora de você tirar uma foto, você tem que estar igual. Pra Faz não todo destoar. sentido. Então sempre, você quer saber sua cor, nunca é a do rosto, é a do colo. Porque pode ser que a do colo seja um pouquinho mais bronzeada que a do rosto, aí a gente consegue então igualar os tons. A gente consegue igualar. E se precisar, aí você vai escurecendo com o tom do bronzer, mas a gente não pode ter uma diferença na pele, assim, a gente já viu várias fotos dessas no Oscar, enfim, alguém que faz algum erro e aí como grita na foto. Parece que a pessoa tem uma máscara no rosto, Exatamente. né? Porque a pele do rosto tá com uma cor e o pescoço Tá de com outro. outra cor. Então a gente tem que trazer essa ideia de continuidade, eu não posso sentir essa diferença. E o pescoço a mesma coisa, ele também é sempre mais clarinho, aí a gente vai e desce a base pra Você igualar. passa a base no pescoço? Eu passo base no pescoço quando eu vou fazer uma cliente que vai pra alguma festa, mas no dia a dia eu não costumo Não usar. precisa. a Olha a não diferença, ser que seja uma diferença gente. muito grande. Fecha nela pra mim. Olha a tragédia que estava o lado errado. Ela tá amarela e o outro lado 100% natural, mais jovem, como a pele dela é. Olha isso. Exatamente. Como é importante escolher de forma correta, né, o tom de uma base. E hoje em dia não tem mais desculpa. Todas as lojas permitem, né, que a gente experimente, faça o teste, então, no pescoço e não no rosto. E no colo. No colo. No colo e não no rosto. E não no Isso. rosto. Maravilhoso. E o corretivo, que também é uma coisa que muita gente erra. Porque a gente acha assim, olha ali em cima, eu tô com aqui escuro. Daí vai lá e coloca um corretivo super claro. Não. Tá errado. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Com o tom da pele dela, a gente vai neutralizar. Tá. Pra eliminar esse fundo que tá acinzentado. Então, a primeira escolha de corretivo seria o mesmo tom da minha base. Exato. O tom da pele mesmo. O tom da pele. Aí depois de neutralizar, você passa para um outro corretivo, é isso? Aí eu vou com um corretivo mais claro ou um iluminador. Por exemplo, eu escolhi pra ela um iluminador super clarinho, tá vendo? Entendi. E aí eu vou iluminar só aonde eu preciso de luz, que é esse cantinho, que é onde faz mais sombra. Eu não posso iluminar pra cá, porque senão ela vai ficar com um círculo todo branco. E ao invés de eu corrigir a olheira dela, ela vai ficar com o olho cinza. Vai aumentar. Vai aumentar, exatamente. E assim, como aqui é uma parte onde é mais profunda, eu ilumino e com o efeito de luz eu ressalto isso, porque a iluminação ela faz justamente isso, jogar pra fora.
E aí a gente suaviza essa profundidade e dá mais leveza pro olhar dela. E funciona mesmo, hein? Tá vendo? Eu anulei o profundo do rosto dela. Olha em comparação um lado com o outro. Arrasou, Carol. Eu acho que Silvinho tem uma pergunta pra gente, não ele, né? Mas alguém da plateia. É isso, Silvio? Tem sim, Pamela. Olha, a curiosidade de todo mundo aqui. Mas a Lucilene tem uma pergunta pra vocês. Pode fazer, Lucilene. Quais os pontos corretos para aplicar o iluminador? Ótima pergunta. O iluminador, é impressão minha ou ele chegando recentemente? Ele não era tão falado assim, né? Não, antes a gente tinha muito a cultura da pele mate, né? Aquela pele mais opaca, até porque a gente mora num país tropical e a gente transpira bastante. Então a gente tinha essa coisa do, ai, não posso brilhar mais, porque senão vou parecer que eu tô oleosa. Mas hoje isso acabou e a gente busca mais aquela naturalidade na maquiagem. E eu sempre falo assim como o blush, que é pra deixar ruborizada, a gente busca a naturalidade, então a gente sempre tem como referência a nossa pele natural. E quando a gente é muito jovem, criança, a nossa pele brilha horrores, não é? É verdade. Então, quando a gente tem uma pele que ela tem mais essa questão da luminosidade, a gente dá mais leveza, mais jovialidade para a pele. E quais são os pontos que eu devo aplicar o iluminador? Então, os pontos do iluminador, eu já falei aqui do comecinho, né? Que é um ponto que a gente ilumina. Aí, nesse caso, a gente ilumina com um produto opaco, sem brilho. Mas eu vou até, inclusive, passando o iluminador para vocês verem a diferença. Aqui, abaixo do olho, a gente tem um ossinho. Esse ossinho a gente também vai aplicar um pouco do iluminador, ó. Olha que bonito que fica. Porque é onde bate a luz, são os pontos altos. Assim como quando a gente vai ter como referência o sol para saber a cor do nosso blush, o iluminador é a mesma coisa. Aonde o sol bate primeiro? São os pontos mais altos do rosto. Então é ali, um pouquinho aqui, ó, no trapézio do nariz, tá vendo? Que não pode exagerar. Não e tem pode que exagerar. respeitar o tipo de nariz, né? Exatamente. Porque então, senão fica se feio. for um nariz que ele já é um pouquinho mais avantajado pra frente, se eu iluminar muito esse comecinho, eu vou puxar mais pra frente ainda. E aí aqui, ó, queixinho também, a gente ilumina um pouquinho. Fica bem legal. Eu gosto de colocar um pouquinho no coraçãozinho da no boca. arco do cupido. Funciona? Ai, eu amo, Fica eu sou legal, fã né? também. Gosto. Ó, a gente Bem vem ali. aqui e dá aquele efeito de pele glow, né? Aquela pele, eu falo que é a pele de $1 milhão. Exatamente. Outro lugar que a gente pode iluminar é o cantinho interno do olho, que faz aquele ponto de luz. Olha lá pra cima, ó, aqui nesse comecinho. Isso aqui abre muito o olhar, Abre faz mesmo. toda a diferença Realça na nossa a make, maquiagem. Outro ponto também que a gente consegue fazer é embaixo da sobrancelha. Esses dois pontos que você mostrou agora, pra quem tem olho pequeno, igual a mim, funciona muito bem, né? Abre. Funciona. Abre. Abre, cresce, né, o olho. Exatamente, ó. Olhinhos pequenos. Precisam, né, de luz. É porque a luz ela amplia, né? Exatamente. Então isso faz com que a gente tenha essa ilusão de ótica, né? Essa é a ideia. Muito bom. Que mais que podemos mostrar aqui? Ah, então, eu acho que esse é um dos mais interessantes também, que é muito difícil, o delineador. Gente, o delineador eu acho que é o item que as pessoas mais cometem erros. Na maquiagem avançada, né? Porque a base é algo básico. E aí quem se aventura a fazer um delineado comete muitos erros, porque delineador não funciona para todos os tipos de olhos, né? Na Não. mesma espessura. Isso, cada formato de olho vai pedir um delineador diferente. Então, quando eu vou dar aula de maquiagem para qualquer cliente, a primeira dica, faça de olho aberto. Porque uma das coisas que acontece, geralmente elas têm o hábito de puxar a pele. Então, quando você puxa, você risca, só que quando você solta essa pele, ela não tá no mesmo lugar. Não. E aí você nunca sabe como o seu delineador vai ficar. Então passe com o olho aberto. Com o olho aberto. Tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou começa direto com o delineador, ou faz primeiro com lápis e depois passa o delineador. Como eu já tenho mais experiência, eu vou fazer direto com o delineador. E você vai usar esse com o pincel, mas hoje em dia existem vários tipos, né? A caneta é bem prática para quem não sabe manipular muito bem o pincel. Porque ela imita muito um lápis, mesmo Fica que é o mais que a gente já tem fácil, o hábito, né? Então te dá mais precisão.
Mas o segredo é assim, a gente olhar pra frente no espelho. Tá. E aí, a gente vai juntar, ó, vai pegar essa junção do olho, a parte de cima com a de baixo. E ela forma um Vzinho, tá vendo? Tô vendo. Então ali, ó, deixa eu só olhar pra ela, eu vou pegar essa junção e puxar sentido ponta da sobrancelha. Tá. Então você começa por fora, né? Eu começo sempre pelo gatinho. Tá. E puxo ele levemente pra cima, ó. Sentido Pra ele ponta levantar. da sobrancelha. É, pra ele levantar o olhar. Então eu risquei e aí, ó, aos poucos, tem que fazer no delineador de pouquinho. Eu risco, então o gatinho já tá ali, tá vendo? Feito. Aí agora eu só vou preencher. Eu poderia um dia sair só com gatinho, caso eu queira. Sim. Só um detalhezinho, Fecha. né? Pode, porque o delineador, ele é uma maneira de você marcar seu olhinho e é super sofisticado você sair Sim. com um delineador, né? Ó, e aí aqui a gente só vai preencher em cima da raiz dos cílios, fazer um risco. Eu geralmente começo do fim e vou indo pro começo do olho. E qual que é o limite? Até onde eu devo ir com o delineador? Então, quem tem um olho amendoado igual o dela, que é um olho já tem um formato um pouco maior, pode ser da metade pro fim ou ele todo. Tá. No seu caso, por exemplo, que tem o olho um pouco menorzinho, o que eu sugiro? Da metade pro fim. Porque senão ele vai diminuir ainda mais, Ele né? vai diminuir essa parte interna. Quando eu faço o pretinho da metade pro fim, eu tô chamando atenção só para esse final. Então ele também me dá essa ideia de continuidade, entendeu? Entendi. E aí é assim que a gente faz, ó. Aí agora que eu preenchi, eu vou passar de novo para ele ficar bem pretinho. E aí uma dica pra gente ter esse finalzinho bem puxadinho, sabe qual que é? Qual? É depois, sem produto no pincel, você vir aqui, ó, e só arrastar. Olha só que bonito que fica. E aí a espessura do delineador é de acordo com a maquiagem, com a proposta e também com o tipo de olho. Com o tipo de olho, exatamente. E aí, e delineador é treino. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo os seus ângulos e o que te faz se sentir mais bonita. E aí você, depois, já fica confiante e já vai fazendo um delineador mais elaborado, mais grosso. Porque maquiagem é treino. Exatamente. Não tem o que falar, a gente tem que tentar, tem que errar, limpar, fazer de novo. E a sobrancelha? O que você pode dar de dica pra gente? Então, sobrancelha é uma coisa que também agora é a onda da vez, É a onda né? da vez. E que não deixa realmente de ser super importante pro olhar. Complementa a nossa maquiagem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente pesa muito na mão da sobrancelha, ela acaba roubando o foco e a gente pesa o olhar. Sim. Então, eu sempre sugiro, principalmente ela, por exemplo, que é loirinha e tem a pele super clara, a mão muito leve. Eu costumo preencher com o lápis. O lápis, ele nunca pode ser preto, tá? É um lápis castanho. E aí vai da intensidade da sua pele. Ó, eu preencho fazendo risquinhos, tá vendo? Você faz o mesmo movimento da sobrancelha mesmo. Exatamente, porque eu sempre penso em naturalidade. Entendi. Então, ó, eu vou preenchendo aqui, tá vendo? E eu dou prioridade pra preencher por cima, nunca por baixo. E vale preencher falhas também? Sim, é o que eu tô fazendo nela aqui, ó. A gente tá dando mais intensidade, eu tô encorpando a sobrancelha dela. Onde você tem falha é onde a gente mais vai dar atenção com o lápis. Ó, e aí você preenche ela toda, mas a mão é muito levinha, tá vendo? Olha como ela já dá um outro formato. Nossa, fica super bonito. E aí, pra gente trazer essa naturalidade, ó, eu escovo essa sobrancelha, que ela vai esfumar esse lápis e vai misturar com o pelo. Entendi. Olha a diferença de uma sobrancelha Olha como levanta, com lápis não e é? uma sem. Levanta super o olhar. Arqueou, né, a sobrancelha, o olhar subiu. Muito legal. E hoje em dia a gente tem no mercado uma opção muito grande de gel para sobrancelha. Existem com cores, para quem tem a sobrancelha muito clarinha ou pelinho branco. E existe o incolor. Nela eu vou passar com cor. Depois do lápis? Depois do lápis. Levanta só um pouquinho. Porque ele vai dar mais volume para a sobrancelha dela. Muito e aí, bonito. ele mistura com lápis. E o que eu acho interessante é que se a gente olhar de perto, você consegue ver um pouquinho do lápis, não tem jeito, mas Isso. no olhar normal, assim, a distância, não, Tá ficou natural, natural. né? Esse é o objetivo, né? Então, a maquiagem, quanto mais natural, mais bonita. Mais bonita. Pra parecer que é você mesmo, né? Não que a gente se modificou inteira. É só pra realçar a nossa beleza. Então, Sim. essa é a importância da naturalidade. E só pra recapitular a questão do blush e do bronzer, você usa depois da base. Então a ordem é base,
blush, bronzer. E o corretivo, ele também entra depois da base, né? Primeiro a base, corretivo, iluminador e aí a gente passa o blush e o bronzer. E aí temos uma make maravilhosa como essa. Exatamente, ó. Aqui eu vou passar o bronzer nela. Ó, ele vem Pra aqui, finalizar. aonde eu ensinei, na orelhinha e vem pro cantinho. E depois a gente passa o blush, dá um sorrisinho, ó, o blush na maçã. Que aula, Carol. Muito bom, viu, te receber, tirar nossas dúvidas, porque eu sei que tudo que eu perguntei aqui, nós queremos saber a resposta, né? E agora está entendido, espero que você em casa consiga se maquiar melhor. Esse é o nosso objetivo, te ajudar a ter autonomia, te ajudar a poder fazer makes maravilhosas na sua casa. Vou deixar aqui o contato da Carol, o Insta dela é @CarolineBCouto. Então, @CarolineBCouto. E a Camila e a Larissa são da maxfama.com.br. Volte sempre, Obrigada. viu? Foi um prazer recebê-la. Prazer. Eu amei sua make iluminada. Ah, obrigada. Linda demais. Não ficou linda, Silvinho? Maravilhosa. Não Quantas é? dicas da Muito Carol. bom. Adorei, viu? Eu também. Muito legal. Olha, eu gostei a dica do risquinho, do gatinho. Muito legal, Não né, é? Pamela? E aí ficou prático. Todo mundo pode fazer. Com um pouquinho de treino, todo mundo consegue Eu fazer. tenho certeza que tem gente em casa já treinando para fazer esse risquinho que a Carol deu a dica.